Muito bem, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre NFL e comentando sobre os dois jogos que encerraram o Divisional Round. Ontem tivemos New England e Los Angeles Rams garantindo suas vagas nas finais de conferência. O Rams vai encarar Seattle Seahawks na final da NFC e New England Patriots vai encarar Denver Broncos na final da AFC. Vamos aqui falar sobre esses dois jogos, comentar sobre essas duas partidas. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro. A Centauro tá com promoções muito bacanas, inclusive em produtos de futebol americano. Bola, camisa personalizada, cara, tem muita coisa bacana lá na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, você consegue 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, dá uma olhadinha, bota o cupom SWISH10, que é sucesso. Fechou? Vamos lá, começando com Houston Texans e New England Patriots. O jogo terminou com vitória do Patriots, 28-16. Um jogo marcado pelas duas defesas. As duas defesas foram muito bem. E no fim, levou a melhor a defesa que forçou mais turnovers. Que no caso foi a defesa de New England. Simplesmente 5 turnovers forçados em cima do ataque de Houston, que foi muito mal comandado por CJ Stroud. Um jogo horrível do quarterback. Mais um jogo ruim dele em pós-temporada, O CJ Stroud, que em playoffs, cara, tem um desempenho horrível. Inclusive ontem, ele se tornou apenas o segundo jogador desde 2000 a lançar 4 interceptações no primeiro tempo de um jogo em playoffs. O outro foi o Trevor Lawrence. Só que a diferença é que o Trevor Lawrence, lá em 2022, quando ele lançou 4 interceptações antes do intervalo, ele conseguiu buscar a virada no segundo tempo, coisa que o CJ Stroud não conseguiu fazer. Ele até melhorou no segundo tempo, até fez um segundo tempo um pouquinho melhor, mas ainda assim, cara, foi um jogo muito ruim e as interceptações dele no primeiro tempo basicamente condenaram o Texans. Condenaram, até na parte anímica do time. A sensação que eu tenho, eu até falei isso no Twitter ontem, a sensação que eu tenho é que o CJ Stroud, ele meio que Ben Simmonsou, Pra quem acompanha a NBA, deve saber, sobre o Ben Simmons, que chegou com uma expectativa muito alta, foi pick 1 do draft dele, acabou que ele perdeu o primeiro ano por conta de lesão, mas no segundo ano dele, que foi o seu ano de calouro, ele destruiu. Fez uma temporada de calouro incrível, foi eleito o calouro do ano, só que depois dali a carreira do Ben Simmons deu uma queda brutal e o ponto que marcou realmente o fim do Ben Simmons foi uma série de playoffs contra o Atlanta Hawks, onde ele teve ali uma chance clara de matar o jogo numa dunk e ele acabou, por falta de confiança ou por cãibra mental, optando por um passe. Acabou que o Sixers, que era o time do Ben Simmons, não conseguiu finalizar a jogada e no fim o Sixers acabou perdendo e sendo eliminado. E o Ben Simmons foi duramente criticado, inclusive por companheiros de time. E depois dali parece que a confiança do Ben Simmons, que vinha caindo temporada após temporada, caiu de vez. Ali foi o início do fim do Ben Simmons, que hoje nem na NBA tá mais. Não tô falando que o CJ Stroud vai passar pela mesma coisa, mas a sensação que eu tenho é que o mental do CJ Stroud tá muito abalado. E não foi só ontem. Pega o wild card do CJ Stroud. Pega o jogo que ele fez, o jogo horrível que ele fez. Se não fosse a defesa ali, Houston nem tinha chegado no divisional. Contra Pittsburgh. Mesmo tendo sido uma vitória larga, foi por conta da defesa, não foi por conta do ataque. Porque o CJ Stroud foi horrível. E ontem foi uma coisa assim, pavorosa a atuação do CJ Stroud. Sempre que a câmera focava nele, você via no olho dele que ele tava totalmente sem confiança. E no fim, o resultado não poderia ser diferente. Apesar do Patriots não ter feito um grande jogo ofensivo, foi melhor do que Houston e a defesa de New England foi excelente. Claro que muitas interceptações, algumas das interceptações do CJ Stroud foram puro erro de leitura, mas a defesa estava ali para capitalizar.
a defesa estava ali para punir os erros de leitura do CJ Stroud. Então, a defesa de New England fez um grande trabalho. E o Drake May, mesmo não tendo feito um jogo esplendoroso, não tendo feito um jogo maravilhoso, cara, fez o que ele tinha que fazer para classificar o time. E conseguiu. Né? New England está classificado, New England vai brigar por uma vaga no Super Bowl contra o Denver Broncos sem Bo Nix. Inclusive, já adiantando o meu palpite, eu acho que New England entra como favorito para esse jogo, né? Especialmente pela ausência do Bo Nix. Obviamente, tem muita coisa a melhorar, né? 5 sacks, você deixar o seu quarterback ser sacado 5 vezes no jogo de playoff, normalmente dá merda. Ontem só não deu merda porque o ataque de Houston tinha o CJ Stroud comandando ali a batuta. E aí não teve como capitalizar. Mas num jogo, né, contra um time melhorzinho e tal, com o quarterback fazendo menos cagada, isso pode dar merda. Então é algo que o Mike Vrabel tem que olhar nessa semana. A proteção do Drake May tem que ser um pouquinho melhor. Beleza que pegou uma defesa incrível, né? Pegou a melhor defesa da NFL, mas a defesa de Denver, na minha opinião, é a segunda melhor. Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que New England chega bem, cara. Eu acho que New England chega bem. É um time equilibrado. Gosto desse time. Inclusive foi meu palpite, né? Eu palpitei New England. E realmente eles conseguiram levar. Sobre Houston, acho que já falei tudo que tinha que falar. A defesa fez seu trabalho, a defesa fez a sua parte. Grande jogo defensivo. Mas, né, não tem como ganhar só pela defesa. Às vezes tem, como foi contra Pittsburgh. Mas você precisa do seu quarterback fazer o mínimo. Especialmente, precisa do seu quarterback não sendo um terrorista no seu time. Não sendo kamikaze. Ontem o CJ Stroud foi isso, cara. Foi maluco. Ele acabou com as chances de Houston. E aí vem a pergunta, o que Houston vai fazer com o CJ Stroud? Porque ele tem que renovar contrato. Será que vão renovar com ele? Mesmo com essa pós-temporada tenebrosa que ele fez? E outra coisa que é importante lembrar, a regular do CJ Stroud não foi nada demais. Inclusive, nos jogos que ele ficou fora, que ele perdeu 2 jogos por concussão, o ataque de Houston jogou da mesma forma. Né? Então assim, será que vale a pena renovar com o CJ Stroud? Se fosse o CJ Stroud do seu primeiro ano na NFL, aí beleza, porque o ano de calor do CJ Stroud foi um dos mais impressionantes que eu já vi. Foi uma temporada de calor, assim, de gênio. Só que desde ali, cara, o CJ Stroud, ele é um quarterback médio. É um quarterback de 39 touchdowns e 20 interceptações, entendeu? E as jardas aéreas do CJ Stroud vem caindo temporada após temporada. Será que vale renovar com ele? Inclusive, eu questiono o Demico ter voltado com ele pro segundo tempo, tá? Beleza, o segundo tempo dele foi melhorzinho, mas sei lá, cara. Eu não sei se com o Davis Mills o Houston não poderia ter jogado melhor. É que é foda, né? Porque se ele não volta com o CJ Stroud, pouquíssima confiança que sobrou nele iria pro buraco, né? E poderia ter perdido o jogador pra todo o resto de carreira. Talvez essa off-season dê pra salvar o CJ Stroud, né? Acho que o Demico pensou nisso. Mas enfim. Fato é que ele fez um jogo horrível. Eu entendo a questão das lesões, né? Ele tava com desfalques importantes. Pra hoje, né? Pra ontem, no caso, tava sem o Nico Collins. O Dalton Schultz saiu também, né, durante o jogo. Mas, cara, não é desculpa. Não é desculpa pra ele jogar do jeito que ele jogou. Totalmente irresponsável, totalmente perdido, sabe? Azar do Stroud, azar de Houston e sorte New England, que por ter feito uma defesa, por ter entregue uma defesa excelente, conseguiu sair com a vitória. Inclusive, números da defesa de New England no playoff: 66 pressões, 9 sacks e 6 turnovers, cedendo só 1 touchdown. Números de Pro Football Focus. Essa defesa é boa pra caralho, tá? Essa defesa é boa pra caralho. Falando agora sobre o grande jogo do domingo, né? Esse sim foi jogaço. Rams e Bears. Jogo pegado, jogo na neve, né? Truncadaço, um jogo que estava se desenhando, né, para mais uma virada histórica de Chicago, né, aquele touchdown que o Caleb achou naquele último lance do tempo regular, quarta descida, pressão chegando, ele correndo para trás, me acha um passe inacreditável. Inclusive a narração do EV foi brincadeira, né? O milagre do Soldier Field, pô, muito foda. Então tava caminhando para uma vitória épica, para mais uma vitória épica de Chicago na prorrogação, mas aí vem a interceptação do Caleb, uma interceptação besta, né, cara, um passe forçado. É fato também, né, que o DJ Moore, se não me engano, meio que largou a jogada, né, ele parou de correr por alguma razão que eu não entendi por que ele parou de correr naquela jogada. Acabou que isso foi fundamental para a interceptação do Caleb acontecer, mas eu também acho que o Caleb
forçou muito aquele passe. E aí, bicho, na prorrogação, você cometer um erro desse contra o Matt Stafford é pedir pra ser punido. E foi o que aconteceu. Matt Stafford vem, acha um passe inacreditável ali pro Davante Adams, ali na lateral, e aí, com um field goal decisivo, um field goal que muitas vezes não entrou durante a regular, várias vezes inclusive, ontem entrou e Los Angeles garante a sua ida para a final da NFC. Vai pegar Seattle num jogo que vai ser duro, mas que Los Angeles tem chance. Los Angeles tem chance. Inclusive, eu acho que o palpite mais seguro para essas finais de conferência é Los Angeles passando na NFC. Sabe por quê? Seattle é mais time? Definitivamente é mais time. Eu acho que Seattle é mais time. Tá? Para mim, Seattle é o melhor time da NFL. Só que é um técnico, né? Inexperiente ainda, é um Sam Darnold que nunca esteve numa final de conferência e que tem sempre aquela dúvida sobre se a pressão vai baixar, se ele vai fazer merda ou não. O Rams é um time mais seguro. Matt Stafford já esteve ali antes. Sean McVay já esteve ali antes. Várias vezes, inclusive. E é um elenco de apoio muito bom, uma defesa muito boa, um ataque muito bom com o Davante Adams, com o Puka Nacua. Né? Ontem o Kyren Williams, jogaço do Kyren Williams, no meio da neve, jogo difícil, ele foi lá, carregou o time ali no jogo terrestre, 117 jardas totais, ele foi responsável por 34% das jardas totais do Rams no jogo, né? E converteu 2 touchdowns importantíssimos, né? Um no começo do jogo, na primeira campanha ofensiva do Rams, e o outro ali no quarto período, que deu a vantagem pro Rams. Então é um time muito coeso, experiente e chega com moral. Vencer na neve, no Soldier Field, na prorrogação, do jeito que eles venceram ontem, é pra dar uma moral absurda pra esse time. Né? O Rams que entrou no playoff com a confiança um pouquinho baixa, né, por conta da reta final de regular que fez, e essa confiança ficou ainda mais minada por conta do jogo ruim que fizeram contra a Carolina, agora eles chegam com a moral lá em cima. Então vai ser um jogo duríssimo. Eu acho que o Seahawks tem que ser colocado como favorito por ser mais time, mas o Rams é o meu palpite aqui, viu? Já adiantando meus palpites aí, pra mim é Rams e pra mim é New England chegando ao Super Bowl. E aí a gente vai ter um Super Bowl maravilhoso entre New England e Rams, hein? Nossa, ia ser coisa linda, hein? Mas enfim, também não duvido de Denver e Seahawks passarem, não. Não duvido. Mas eu tô muito confiante nos dois que venceram ontem. Tô bem confiante. E sobre o Caleb, pra encerrar, é óbvio que a interceptação foi muito feia. Ele teve alguns erros também durante o jogo. Mas, cara, acho que no fim de tudo, o saldo pro ano do Caleb e pro ano do Bears é extremamente positivo. Né? O que eles fizeram no primeiro ano do Ben Johnson como técnico é pra ser aplaudido de pé. É pra ser aplaudido de pé. Sabe, o Caleb, ele é de longe o melhor quarterback que Chicago já teve, sei lá, nos últimos 20 anos. Pra dizer o mínimo. É um quarterback que devolveu o ânimo pro torcedor de Chicago. É um quarterback que faz o torcedor de Chicago ter esperança, sabe? Última jogada do jogo, quarta descida, pressão chegando. O torcedor de Chicago olha e fala, se pá, o Caleb vai arrumar um passe aí pra gente ganhar. E ele consegue. Às vezes ele não vai conseguir. Às vezes ele vai lançar uma interceptação, às vezes ele vai fazer uma leitura errada. Isso vai acontecer por quê? Porque ele é jovem, é o segundo ano dele, né? Então ele vai cometer erros, Mas com ele existe a chance do acerto, o que já é muito mais do que Chicago teve na posição de quarterback nos últimos 20 anos. Cara. Com o Caleb em campo, o torcedor de Chicago pode sonhar com um milagre, entendeu? Milagre esse que aconteceu diversas vezes na temporada. Inclusive contra Green Bay, né? Então, acho que o saldo é absolutamente positivo. O saldo do Ben Johnson, do trabalho do Ben Johnson, é sacanagem de positivo. Acho que não tem nem o que discutir. Eu acho que tem uma coisa que ele tem que melhorar muito, que é a dosar um pouquinho mais a coragem dele. Né? Por ele ter vindo ali da árvore do Dan Campbell, ele pegou a questão da coragem em quartas descidas, né? O Ben Johnson é um técnico que, mano, ele não aceita o field goal, ele vai pra quarta descida. O field goal é a última das últimas opções pra ele. E no jogo de ontem, ele deveria ter sido um pouquinho mais conservador, sabe? Num jogo apertado desse, cara, ele deixou alguns field goals em campo. Ele deixou alguns pontos que, no fim, poderiam ter dado a classificação pra Chicago. Mas eu entendo que isso é questão de, mano, é o primeiro ano dele. Ele vai aprender, ele vai amadurecer. E eu acho que o futuro de Chicago é muito promissor, cara. É muito promissor. Chicago acertou nas duas coisas mais importantes que um time tem que acertar, que é quarterback e head coach. Acertou nisso, o resto você consegue resolver. E eu acho que Chicago vem forte para ano que vem. E o torcedor de Chicago, óbvio, fica triste porque sentiu o gosto, né,
da final de conferência, ficou muito perto, mas eu acho que o torcedor de Chicago, no fim, tem que tá esperançoso, tem que estar feliz com o que o time apresentou, cara. A defesa de Chicago ontem foi brilhante. Que jogo da defesa de Chicago, mano. Que jogo, velho. Só que no fim, o Caleb pecou pela sua ousadia, Ben Johnson pecou pela sua ousadia, e Matt Stafford fez o que ele mais sabe fazer, que é decidir jogo, que é resolver jogo. Ele fez, e o Rams vai em busca de mais um Super Bowl, vai tentar chegar em mais um Super Bowl, e vamos ver se o Rams consegue mais um título. Cara, seria lindo, hein? Matt Stafford ganhando mais um. E o Super Bowl ser entre os dois favoritos ao MVP é foda pra caralho também, hein? É uma narrativa foda, mas tem Denver e Seattle pelo caminho. Eu não duvido desses dois times também, não. Enfim, é isso, gente. Um Divisional Round incrível. Falando como fã, como torcedor, já que meu time, né, fez o favor de não chegar, tá sendo um dos playoffs mais incríveis que eu já vi, sabe? Incrível mesmo, é só jogão. Tá, claro, teve, né, por exemplo, o Seahawks não fez um grande jogo, né? Assim, o Seahawks fez um grande jogo, mas o espetáculo em si não foi bom, porque foi um amasso completo de Seattle. Né, Seattle não tomou conhecimento dos 49ers. Mas tirando o Seattle e 49ers, cara, todos os outros jogos tiveram emoção, todos os outros jogos foram bons. Chicago, inclusive, foi responsável, na minha opinião, pelos dois melhores jogos até agora, tá? O jogo de ontem e o jogo contra Green Bay, pra mim, foram os dois melhores. Se bem que Buffalo e Jacksonville foi foda. E ontem, Buffalo Antes de ontem, né, no caso, né, Buffalo e Denver também foi muito foda. Mas, cara, Chicago e Green Bay foi absurdo. E ontem, todo o contexto da neve, tudo, foi um puto espetáculo. E tá muito maneiro. Tá muito maneiro acompanhar esse playoff. E Super Bowl tá aí, hein? O Super Bowl tá aí, meu amigo. Gente, obrigado pela sua audiência, né? Segunda-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Pra galera aí da NBA, hoje não vai ter Switch TV Show. Realmente não vai ter como gravar. Tô fora de casa, tem que resolver uns BO aqui, e hoje a rodada da NBA começa mais cedo, então não vai dar tempo de fazer Switch TV Show, peço perdão, mas amanhã a gente volta com o Switch TV Show. Durante a parte da tarde, a parte da noite, vai ter muita análise de jogo saindo, porque a rodada da NBA começa às 3 da tarde, e vai ter pós-jogo pra caralho, então recomendo você que curte meu conteúdo de NBA, recomendo você ficar ligado, ativar a notificação. E pra você que só acompanha meus vídeos de NFL, aguarde, porque nesse final de semana, na verdade, na sexta-feira, né, melhor dizendo, vai sair os meus palpites pra final de conferência. E durante a semana eu apareço aqui de novo pra dar alguns pitaquinhos sobre off-season, sobre draft também. Daqui a pouco vai começar a sair conteúdo de draft. Se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau, galera. Valeu!